Neste vídeo nós vamos falar sobre justiça penal consensual. É o tópico 5.13 do edital e ele possui vários desdobramentos. Institutos despenalizadores, transação penal, composição civil extintiva da punibilidade, suspensão condicional do processo e jurisdição especial criminal com algumas leis especiais. Bom, é basicamente falar sobre a Lei 9.099 de 95. Antes eu gostaria de fazer uma breve elucidação sobre a teoria do direito penal em velocidades. É uma teoria idealizada por Jesus Maria Silva Sanches e ele idealizou 3 velocidades do direito penal. Caso você já tenha estudado sobre essa teoria, você já deve ter visto que tem outras velocidades. Contudo, Jesus Maria Silva Sanches idealizou 3. Depois surgiram outros caroneiros teóricos aí da teoria dele e colocaram novas velocidades. Mas essas outras velocidades, elas são um pouquinho criticadas doutrinariamente. Vamos trabalhar com as 3 idealizadas pelo penalista espanhol. Isso está diretamente relacionado com o tema de justiça penal consensual. Para o penalista, surgiu primeiro, dentro do direito penal, o direito penal de primeira velocidade. Primeira velocidade por quê? É como a marcha de um carro aí, para quem sabe dirigir. É um direito penal mais devagar, mais moroso, porque ele é repleto de garantias e, em compensação, a pena que o indivíduo recebe ser condenado é necessariamente a pena privativa de liberdade, a pena de prisão. Justamente por ser uma pena que restringe ao máximo, se não suprime, a liberdade do indivíduo, é que o direito penal tem que caminhar a passos lentos, vários recursos, várias garantias, múltiplas produções de prova, ouvir o réu mais de uma vez. Então, isso realmente deve demorar. A isso se dá o nome de direito penal de primeira velocidade. Com a evolução do direito penal, a própria evolução delitiva, de certa forma, surgiu uma nova velocidade do direito penal, chamada direito penal de segunda velocidade. E aí imaginem que você está dirigindo, quer acelerar um pouquinho, passa da primeira para a segunda marcha. O direito penal nesta velocidade corre mais rápido. O processo penal é mais célere, mas em compensação, para que ele seja mais célere, diminuem garantias do indivíduo, mas em compensação tira a pena privativa de liberdade. Trabalhamos com penas alternativas, mas que de certa monta antecipam o juízo de culpa daquele indivíduo. Ele abre mão de certas garantias do processo para que não se tenha a pena privativa de liberdade. A isso se dá o nome de direito penal de segunda velocidade. E no Brasil temos uma manifestação legítima do direito penal de segunda velocidade, que é a justiça penal consensual, a qual nós vamos falar hoje. Há ainda, para Jesus Maria Silva Sanches, o direito penal de terceira velocidade, aí acelerar total a marcha do carro. O direito penal é muito célere, há supressão de garantias, mas há também a pena privativa de liberdade. É a idealização do direito penal do inimigo, teoria esta formulada pelo alemão Gunther Jacobs, em que há uma verdadeira distinção entre cidadãos e inimigos, os quais não merecem nenhuma garantia do Estado. Eles devem ser rotulados e taxados como inimigos sem nenhuma garantia penal, processual penal, e merecem o cárcere por muito tempo. Com um processo penal célere, rápido, eficaz, não necessariamente justo, mas é o que prega o direito penal de terceira velocidade. Contudo, hoje nós vamos falar sobre o de segunda. E guardem essa teoria do Jesus Maria Silva Sanches, porque é uma teoria
que ganha muita voga nos dias de hoje. Ela é muito copiada por vários doutrinadores e ela costuma cair, não só em provas de direito penal, processo penal, como também na parte criminológica, que tem caído bastante nas últimas provas. Bom, justiça penal consensual, portanto. Vamos falar da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95 trata dos juizados especiais, não necessariamente da justiça penal consensual, porque fala de todo o procedimento civil e a partir do artigo 60 é que vira de fato a justiça penal consensual. Ela foi pensada no Brasil na década de 90 para tentar, de certa maneira, acabar ou amenizar esse sistema palo-repressivo que a gente estava vivendo. Crimes hediondos, que foi formulado aí, Lei 8.072 de 90, do início de 90, novos tipos penais surgindo, a lei dos crimes hediondos como um todo, ela foi uma lei muito dura em termos de garantia processual penal, então a gente estava caminhando para uma onda de palo-repressividade muito grande. O direito penal a todo vapor, muitas normas penais. Então, acreditava-se à época que a Lei 9.099 de 95 ela ia dar uma quebrada nessa tendência tão punitivista que a nossa sociedade estava caminhando e nós íamos encontrar métodos alternativos de solucionar esses conflitos penais por meio da justiça consensual. Hoje, já em 2018, a gente consegue ver que foi uma tentativa um pouco frustrada, pelo menos do ponto de vista criminológico. A Lei 9.099 não serviu para quebrar o sistema palo-repressivo. A todo momento nós temos novas leis penais cada vez mais endurecidas. Mas é claro que a Lei 9.099 em muito ajuda na amenização de prisões desnecessárias, colocando, portanto, essas medidas despenalizadoras que visam, sobretudo, ajudar a vítima a se reerguer após o delito e o acusado a não ser tão duramente sancionado por um crime considerado de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até 2 anos, combinada em abstrato para aquele delito. Então, o juizado especial criminal é destinado para os crimes de menor potencial ofensivo e como tal natureza, ele colocou medidas despenalizadoras que visam tirar o quê? A pena privativa de liberdade do indivíduo, colocando outras penas. E essas medidas despenalizadoras, elas são consideradas de direito penal de segunda velocidade porque, de certa maneira, o indivíduo ele tem que abrir mão da garantia do processo, da produção de prova e aceitar aquelas medidas cumprindo uma pena, ainda que uma pena branda, uma pena não privativa de liberdade. Ele, de certa maneira, e isso é bastante criticado, ele se declara culpado, ele assume a culpa em algumas situações, para que ele possa cumprir a pena, mesmo que ele não se ache culpado daquele delito, mesmo que ele não seja o autor daquele delito. Mas por medo de encarar as fúrias do processo penal, as misérias do processo penal, ele prefere aceitar aquela medida despenalizadora. E quais são elas? Bom, temos no artigo 72 a primeira medida despenalizadora, que é a composição civil. Diz o artigo: na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então, se for possível, aquele acusado, investigado, ele tenta restituir o status quo, compor civilmente os danos, e aí não haverá a continuidade da persecução penal. Essa é a primeira medida despenalizadora da justiça consensual. Mas há também a chamada transação penal, que é uma segunda medida despenalizadora, e ela está no artigo 76.
Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Veja, o indivíduo já sai da audiência com uma pena. Tudo bem, é restritiva de direito ou multa, mas é uma pena, né? Tem consequências jurídicas e fáticas para aquele indivíduo. E aí, nos parágrafos, tem as condições, as restrições a que o indivíduo se submete caso ele aceite a proposta de transação penal. Ok? Há também, no artigo 89, uma outra medida despenalizadora, que é a suspensão condicional do processo. Diz o seguinte: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Veja que a suspensão condicional do processo ela não é aplicada tão somente aos crimes de menor potencial ofensivo. Basta que aquele crime tenha pena mínima não superior a 1 ano, igual ou inferior no caso. E aí os parágrafos, da mesma forma, também elencam as condições a que o indivíduo se submete e os requisitos para que se atinja tal suspensão condicional do processo. Há quem diga que há uma outra medida despenalizadora, que foi quando a Lei 9.099 condicionou a lesão corporal leve e culposa à representação, o que antes era pública incondicionada. De certa maneira, foi uma medida de caráter despenalizador, porque pode tirar aquele indivíduo das penas a que o Código Penal elenca, uma vez que agora haverá o prazo decadencial de 6 meses para representação. Ok? Então, essas são as medidas despenalizadoras propostas na Lei 9.099. É uma lei, de certa maneira, muito elogiada pelos penalistas, mas tem essa questão muito tormentosa, que é a do indivíduo abrir mão de suas garantias, se declarar culpado de maneira indireta, ainda que seja, para receber aquela pena mais branda, com medo do processo penal. Muitas vezes o indivíduo se sente amedrontado pelo processo penal e se submete a uma pena mesmo quando ele não é culpado. O edital ainda fala, do Juizado Especial Criminal, Código de Trânsito Brasileiro, Meio Ambiente, Lei de Drogas, Processo de Competência Originária, dentro da Justiça Penal Consensual. O que se deve ter em mente é o seguinte: se estes crimes dessas leis especiais forem de menor potencial ofensivo, eles se submetem à Lei 9.099, mesmo que esteja numa lei especial. Então, se o crime for de menor potencial ofensivo, não tem pena máxima superior a 2 anos, ele correrá no juizado especial, a não ser que aquela lei tenha uma disposição expressa com procedimento próprio, o que não é o caso delas. Então, mesmo o CTB, que é um código muito falado aí, que tem crimes que estão ficando cada vez mais graves, se forem de menor potencial ofensivo, não há nenhum problema, correrá no juizado especial criminal. Ok? Bom, uma última observação para fechar o vídeo é que Lei Maria da Penha e Lei 9.099 não se batem. Elas não são... A Lei Maria da Penha nunca será aplicável na Lei 9.099. Nenhuma disposição da Lei 9.099 pode ser aplicada para a Lei Maria da Penha, por disposição expressa da Lei Maria da Penha, se eu não me engano, no artigo 41. Não tenho certeza, dei uma olhada. Mas é uma previsão expressa falando que a Lei 9.099 não se aplica à Lei Maria da Penha. Qual a consequência disso? Nenhum instituto despenalizador poderá ser aplicado aos crimes
que são regulados pela Lei Maria da Penha. Lembrando que a Lei Maria da Penha não possui crimes, na verdade tem um só, que é o descumprimento de medidas protetivas. Os crimes são os crimes do Código Penal, das leis penais especiais, mas se praticados no contexto da violência doméstica contra a mulher, violência doméstica familiar contra a mulher, não poderá haver a aplicação da Lei 9.099. Não se lavra o termo circunstanciado de ocorrência, o qual está previsto no artigo 60 e 61 e seguintes da Lei 9.099, é inquérito policial. E por aí vai. Para que vocês conheçam melhor o trâmite, o rito, o procedimento do Juizado Especial Criminal, eu recomendo fortemente a leitura do artigo 60 até as disposições finais do artigo 97 da Lei 9.099, que vocês conseguirão visualizar como que se dá essa justiça penal consensual no direito penal brasileiro. Ok? Muito obrigada!